falando de sonhos, quem nunca sonhou? Será que você ainda continua sonhando? Será que os teus sonhos que você teve já estão enterrados? Será que não se realizaram? Será que não se cumpriram os teus sonhos? O que houve com teus sonhos? Sim, o que você tem vivido? Quais são os sonhos que você tem vivido? Você não sonha mais? Por que será? Será que é porque você talvez venha me dizer, mas eu já estou na terceira idade, não consegui até agora, não vou conseguir mais. Quem foi que disse que você não vai conseguir? Abraão tinha uma promessa na vida de Abraão. E aquela promessa se cumpriu depois de muitos anos. Ele viu a semente da promessa. Talvez você ache que você já chegou na melhor idade, na terceira idade, o seu sonho não vai se cumprir. Mas eu quero dizer para você, eu não posso fazer nada, me perdoe. Se o seu sonho não se cumpriu na sua vida, eu não posso fazer nada. Mas aquele que está presente aqui na manhã desse dia, aquele que vive e reina, o leão da tribo de Judá, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o início da minha e da sua vida, Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Cristo justo, esse sim pode fazer na sua vida. E ele é fiel e justo para se cumprir. Irmãos, Deus é maravilhoso. Existe um tipo de sonho que esse eu gosto muito de sonhar. É o chamado sonho acordado. Esse sonho acordado, ele é maravilhoso. É aquele sonho que você, quando deita para dormir, você senta lá na sua cadeira de balanço, você começa a sonhar alguma coisa que você gostaria que acontecesse na sua vida. Você começa a sonhar com uma herança, você começa a sonhar com um carro novo, você começa a sonhar com a sua casa própria, você começa a sonhar com um casamento, começa a sonhar com um filho que se foi, mas você gostaria que retornasse, você começa a sonhar várias coisas, isso até que é gostoso, é prazeroso, mas aí você desperta. Isso é o chamado sonho acordado. Existe um outro tipo de sonho também, esse é um sonho assim, que eu não gosto muito dele não, mas existem irmãos que têm esse sonho. Ele começa a ver alguma pessoa, algum parente, algum irmão, algum vizinho, que está vivendo algo maravilhoso na sua vida. Ele está vivendo o sonho dele. E você acha que você também pode viver aquele sonho. Só que eu quero te dizer que o sonho daquele irmão é dele. O sonho dele é dele, você não pode viver. Você só pode viver o sonho que Deus te deu. Você só pode viver o sonho que você tem sonhado e pedido a Deus. Não queira viver o sonho do seu irmão. Existe um outro tipo de sonho. Esse sonho, eu me preocupo muito com esse sonho. É o sonho que um pai, uma mãe, ou às vezes um irmão, ele se frustrou. Ele tinha um sonho de ser um grande médico. Ele tinha um sonho de ser um juiz. Ele tinha um sonho de ser um militar paraquedista. Ele tinha um sonho de ser um grande advogado. Mas ele não conseguiu. Ele ficou frustrado. E aí, quando o filho nasceu, ele queria colocar o filho para viver o sonho dele. Isso é um perigo, é um problema, porque o pai queria que você fosse um médico veterinário para cuidar lá da fazenda dele. Mas você não gosta de mexer com o animal. Você tem medo de animal peçonhento. Não é perigoso? Você tem medo de altura. O teu pai queria que você pulasse de paraquedas. É perigoso. Teu pai sempre quis que você fosse uma advogada. Você não quer julgar a causa de ninguém. E aí você vai para agradar o seu pai, a sua mãe, você entra nessa jogada. E aí
tudo vai e dá errado. Eu não gosto desse tema. Mas é por isso que eu trago hoje uma proposta. Não sei se vai colocar ali. Vivendo os sonhos de Deus. Ah, meus amados irmãos, quando nós vivemos os sonhos que Deus tem colocado para mim e para a sua vida, nada pode dar errado. Nada pode nos impedir de viver aquilo que Deus planejou para mim e para você. Porque foi Deus que deu o sonho. Eu sei que vai surgir lutas, vai surgir dificuldades, vai surgir barreira, pode surgir até enfermidades. A minha sogra, ela teve um AVC isquêmico, esse já deve ter sido o 10º. E nós tínhamos começado, depois da campanha que o nosso pastor, ele trouxe aqui para a igreja, nós tínhamos começado a campanha da Casa de Fé. E aí, depois da Casa de Fé, íamos iniciar a nossa célula. Era um sonho meu começar uma célula lá em casa. Estava tudo caminhando para a célula acontecer. Minha sogra vai dar um AVC, já eram 2 participantes que vinham estar conosco. Minha esposa, as crianças, já estava tudo pronto para começar a célula aqui. Eu falei, vou parar com a célula. Não tem mais elemento, não tem mais clima, não tem mais nada. Sabia que isso acontece na minha e na sua vida? Você começa a viver o sonho que Deus colocou no seu coração, e aí, por causa de um negocinho desse tamanho, você quer parar. Já pensou se a nossa pastora aqui, a Jaqueline, na primeira investida que teve, ela desistisse? Aonde vocês estariam? Mas Deus colocou um sonho no coração dela, que não foi só fazer o encontro da melhor idade, muito mais. Quantas atividades foram colocadas aqui na tela? Foi para ela? Não, para vocês, porque Deus colocou esse sonho no coração dela, e ela está deixando fluir, ela está deixando brotar o sonho que Deus colocou. Não tem doença, não tem enfermidade, não tem disse-me-disse, ela não vai aceitar nada que não venha de Deus. Não aceite nada na tua vida que não venha de Deus. Se você tiver que parar, pare, porque Deus falou, pare. Mas se Deus não falou, não pare, porque alguém disse que você precisa parar, porque você não vai conseguir, porque a idade já chegou na tua vida. Mesmo que venham lutas, dificuldades, que venham problemas. Se Deus lhe deu, Deus vai fazer você realizar o sonho. Não importa a idade que você chegou. Olha o que diz aqui, ó. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Faça caminhada, venha não tem aqui terapia, vem na nutricionista, faça tudo que está sendo oferecido aqui na melhor idade para você. Se cuida da sua saúde, cuida de você, cuida da tua casa, cuida da tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem todos os elementos na tua mão para fazer a diferença. Por isso que nós vamos ler agora, se o irmão puder colocar, Jeremias 29, do 11 ao 14. E depois nós vamos conhecer alguns personagens na Bíblia que, através dele, vitórias foram alcançadas. Jeremias 29, vou abrir aqui na minha Bíblia. Deus separou um povo, e Deus tinha sonhos para aquele povo, assim como Ele tem sonhos para mim e para você. Se nós estamos aqui, porque nós fomos separados. Em João, se eu não estou enganado, 11:6, vai dizer assim, porque não foste vós que escolheste a mim, porém eu que vos escolhi a vós, e vos separei para que vá e dê fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, crendo, Ele vos conceda. Às vezes você ouve alguém fazer aqui o apelo, quem quer aceitar Jesus?
Antes de ser feita essa pergunta, você falar, eu quero Jesus, ele já tinha te escolhido. E muitos aqui, lá no ventre da sua mãe, como ele falou para o profeta, antes que tu nasceste, eu te escolhi. Antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, as nações eu te dei por profeta. Deus te escolheu antes que você nascesse. Está ali, ó. Jeremias 29, a partir do 11. 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e me achareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. O povo não quis viver os sonhos de Deus. É como um filho que nasce, você põe no melhor colégio, leva lá para o Atitude School, ele cresce, e aí ele acha que ganhou maioridade, quer botar as asinhas de fora e voar. O filho de uma amiga da minha cunhada se acidentou aqui na Avenida das Américas, 22 anos, garoto, de madrugada, voltando da balada, o pai deu um carrão para ele, e ele bateu ali de frente com a carreta, traumatismo craniano, está muito ruim. Os pais fizeram tudo para ele ter uma vida correta, mas ele escolheu a vida dele. Nós escolhemos a nossa vida, é o livre-arbítrio que o Senhor nos dá. E esse povo que Deus mandou essa mensagem aqui, agora estava lá na Babilônia, pagando o preço da desobediência. Mas Deus falou, ó, eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que eu vos desejei. Então me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Será que você tem buscado ao Senhor? Será que você tem orado ao Senhor? Será que você tem clamado ao Senhor? Será que você tem se direcionado ao Senhor? Deus não quer dar o pior para nós. Deus quer dar o melhor. Qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar uma pedra? É Bíblia. Se você dá o melhor para o seu filho, imagine o Pai Celeste que está no céu. Não vai dar o melhor para mim e para você? Esse povo pagava um preço e Deus estava falando qual eram os planos que Ele tinha para ele. Os planos que Deus tem para mim, para a tua vida, são o melhor. Eu quero falar aqui a respeito de um jovem, Daniel, que nessa leva que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, Daniel ele foi levado junto. Foi levado lá para a Babilônia. Era um jovem que tinha sonhos, como eu e você também tivemos. E ele viu os seus sonhos sendo paralisados. Mas ele se manteve na posição que Deus colocou. E no meio de muitos jovens que ali estavam com ele na Babilônia, a Bíblia vai dizer que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não se envolveram com os manjares que o rei ofereceu. Eles não se contaminaram. E entre todos os que estavam ali, até os sábios da Babilônia, não se achou um que tivesse a sabedoria que estava no coração daqueles 4 jovens. Daniel, ele perseverou, ele não se contaminou, ele não buscou se contaminar com os manjares daquele lugar. E hoje, as pessoas estão sendo diferentes. Daniel, ele tinha um diferencial. Ele orava 3 vezes por dia. Ele vivia o tema da nossa mensagem desse ano, intimidade com o céu. Será que você tem intimidade com o céu? Será que você ora? Quantas vezes você tem orado? 1 vez por dia? 1 vez por semana? E o jejum?
Você ora uma vez por mês? Você é daqueles irmãos que... Bom, agora aqui na igreja ficou fácil, irmã Jaqueline, porque nós temos o time de oração que fica ali na sala de oração. Você não precisa mais orar se você não quiser. É só você entrar no WhatsApp, irmãos, ora por mim que eu vou fazer uma prova. Irmãos, ora por mim que eu vou buscar o emprego. Irmão, ora pelo meu filho, ora pelo meu pai. É só vocês ficar falando assim, irmão, vocês oram. É o chamado, irmão, 6 horas. Ele mesmo não ora. Pela misericórdia de Deus, a sua oração ou o seu pedido de oração, ele pode vir a ser respondido. Mas o importante tudo nessa história, irmão, é você sentir o gostinho, você pagar o preço, de você dobrar o seu joelho, você orar, você buscar, você clamar, você subir no monte para orar, você jejuar e você ver a resposta. Isso é o que é o gostoso de você estar buscando ao Senhor. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Como você tem sido? Será que você tem gastado o teu tempo com a rede social? Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok, vendo videozinho, passa o dia inteiro vendo videozinho. Dia inteiro vendo videozinho. Se você vê um vídeo de mensagem, se você vê um vídeo de pregação, principalmente dos pastores da nossa igreja, para você não trazer na sua mente uma outra linha de pensamento diferenciada da que os pastores da nossa igreja trazem, que os pastores da nossa igreja pegam do nosso pastor Josué, que passa para eles, e eles passam para nós. Não perca tempo com as redes sociais, não perca tempo com as baladas. Faça a diferença. Daniel estava lá numa terra distante, ele fez a diferença. Faça a diferença onde Deus te colocou, na tua casa, no teu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, no clube que você frequenta, no restaurante que você vai almoçar. Daniel fez a diferença ali onde ele estava. Faça a diferença, deixa que as pessoas vejam Jesus na tua vida. Será que as pessoas podem olhar para você lá no teu condomínio, quando você sai e falar, ali vai um homem e uma mulher de Deus? Será que eles te veem dessa forma? Quero falar de mais um personagem, José do Egito. José também era um jovem, assim como Daniel. Tinha sonhos, era o queridinho do seu pai, era um caçula de 10 irmãos, e o pai dava tudo para ele, bajulava ele, trouxe ciúme para os mais velhos. Mas José foi um jovem que já novo, Deus falou com ele. Irmãos, foi lido aqui em Provérbio, não foi? Deus te deu sonho, segura. Não conte para as pessoas aquilo que você tem vontade de fazer. Conte para as pessoas aquilo que Deus já fez na tua vida. O pastor falou domingo, olha, eu estou querendo falar, vocês estão orando meio-dia, não estão? Minha língua está coçando. Ele deu a deixa. Quem esteve aqui domingo, nos 3 cultos, ouviu o pastor falar, minha língua está coçando, mas ele, segura a tua língua, fecha a tua boca, cala a tua matraca, não fala demais, não fala besteira, não fala demais, segura. Vocês já ouviram falar no ladrão de sonho? Quem já ouviu falar? Conhece o ladrão de sonho? João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a tua vida, ele quer roubar a tua alegria, ele quer roubar o teu sonho, ele quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua família, ele quer te matar, porque ele já é um perdido, um derrotado. Ele foi vencido na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas se eu e você descuidar, sair falando aí, fora do tempo, podemos ter dificuldade. Olha o exemplo do nosso pastor. Falou domingo. A hora certa eu vou te contar. A minha mãe, ela tinha um hábito que eu acho que muitas irmãs aqui têm. A minha mãe, quando eu era criança, eu lembro que ela saía e pegava as mudinhas de planta com as amigas
Até quando eu falo isso, todo mundo já sabe o que eu vou falar. Aí plantava a roseira, né? Ela crescia, ficava linda. Aí vinha as amigas dela, Zildinha, tua roseira ficou linda. Ainda falava assim, ó, benza-te Deus. Irmão, olho de tandera, olho gordo, olho grande, olho maldito, olho de seca-pimenteira, repreenda isso em nome de Jesus. Quando alguém chegar na tua casa que começar a elogiar, tu quietinho, tu fala, Senhor, queima, queima. Mesmo que seja tua irmã de sangue, sabe por quê? Caim matou Abel por causa de inveja, por causa de ciúme. Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim. Eram irmãos. Os irmãos de José jogaram ele na cova, venderam como escravo. Eram irmãos. Então vigia, não conte para ninguém, ó, boquinha fechada, segura aí o teu sonho. A roseira da mamãe morria, irmão. Não é assim? Não é assim que acontece? Então vigia. Agora teve um diferencial na vida de José, isso que eu quero falar para os irmãos. José passou por toda aquela dificuldade, mas havia um plano na vida de José. Às vezes, para nós vivermos os planos de Deus, precisamos passar por um processo. E às vezes o processo é igual quando se moe a cana. Tem ali um caldo de cana ali, você pega a cana, e ela é dura, hein? Eu descascava a cana com dente. Hoje, se eu fizer assim, está arriscado, o meu dente voar fora. Mas eu descascava a cana com dente, era gostoso, docinha a cana. Aí você pega aquela cana que é dura, passa na moenda. É tipo o azeite também, você pega ali a azeitona e você massacra para sair o melhor óleo. Então, às vezes nós precisamos passar pela moenda. Precisamos ficar igual o bagaço para poder dar o caldo de cana. Para sair o azeite. Mas eu quero te dizer uma coisa, depois que você passa o processo, o propósito de Deus se cumpre na sua vida. E aí, o José, com toda humildade, sabendo que aquilo que ele estava vivendo era de Deus, ele perdoou os seus irmãos. E você está tendo dificuldade de viver os planos de Deus na tua vida, porque você não consegue perdoar? Será que você não perdoa o que teu pai te fez no passado? Teu pai foi ruim para você? Não, meu pai foi uma bênção. E a tua mãe? Não, minha mãe, eu não perdoo o que a minha mãe fez na tua vida. Ah, eu tinha um padrinho, meu padrinho abusou de mim. Você precisa perdoar. Porque essa pessoa que você não perdoa, talvez até já morreu. Se ela está viva, ela nem se lembra mais do que ela fez contigo. E você está aí guardando, massacrando no seu coração, não alcançando os sonhos de Deus na tua vida, porque você ainda não liberou o perdão. Libere o perdão! Mas pastor, o meu pai, a minha mãe, ninguém me fez mal. Eu que cometi um erro e fiz o mal para o meu filho. É inverso, né? O pai, a mãe, ninguém fez mal. O avô não fez mal. Mas você fez mal a um filho seu. Você fez mal uma filha sua. Você fez mal uma irmã sua. Quando você cresceu, você fez uma maldade. Se você não tiver como ir lá pedir perdão àquela pessoa, dobre o seu joelho e peça perdão a Deus. E se você quiser confessar para o teu discipulador, confesse, porque quando nós pedimos perdão a Deus, somos perdoados. Mas aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia de Deus. Se você tem um discipulador que você confia nele, ele é uma bênção do Senhor, faça uma pastoral com ele. Se abre com ele, jogue isso para fora, isso é um lixo que está dentro de você. Quando José perdoou os seus irmãos, o grito que ele deu ecoou em todo o Egito ouviu o grito que José deu. Perdoa, irmão, não leve para casa. Eu sou um crente, eu sou meio folgado, eu sou um crente que eu não levo desaforo para casa, vocês sabiam disso? Mas sabe por quê?
porque eu perdoo na hora. Ô, glória! Eu perdoo na hora, irmãos. Esse negócio comigo não, eu sou crente, mas se pisar no meu pé, eu viro bicho. Por que Daniel, quando foi para a cova dos leões, o leão não comeu? Porque ele não cheirava carne. Ele vivia no espírito. Você que tem mania de dizer que você vira bicho, se pisar no teu calo, ó, cuidado com você. A hora que você cair na cova dos leões, ele vai te comer. Mas se você entrar na cova dos leões, se estiver no espírito, no azeite, cheio do poder de Deus, sem nada que te tire a comunhão com Deus, o leão vai até te guardar. Porque o leão que vai estar lá é o leão da tribo de Judá. Amém? Glórias a Deus. Nosso tempo está bom. Eu vou pular aqui um personagem. Eu ia falar de José, o esposo de Maria, que ele cuidou de Jesus como se fosse um filho. Filho gerado por ele. Mas José, ele também tinha um sonho. Vê que todo mundo tinha um sonho, né? Ele queria ser pai, queria ter um bom casamento, constituir uma família. E aí ele descobre que a sua mulher está grávida. Ele, meu Deus, eu me guardei, eu me poupei, e eu fiz tudo certinho, estou aqui no Senhor. Até me chamaram lá os meus amigos de bobo, que eu não fazia nada. Suportei tudo isso, e agora minha mulher está grávida. Como ele era um homem, um jovem de bom coração, o que ele fez? Bom, também não quero o mal dela, porque se ele abrisse a boca, falasse alguma coisa, a Maria podia ser apedrejada e morta. Ele pegou as coisas dele e ia embora. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor apareceu para ele e falou, José, o que está na barriga da Maria foi gerado pelo Espírito Santo, acolhe essa mulher, cuida dela. E ele entendeu. E através da fidelidade de José, a história de toda a humanidade foi mudada. Jesus Cristo veio ao mundo. E depois a família dele, o sonho dele não foi frustrado. A família dele cresceu, José teve mais filhos com Maria, né? E o diferencial nessa história, ele se sentiu traído, não foi? Eu não sei se alguém te traiu. Se no passado alguém te traiu, um cônjuge, se alguém da tua família te traiu, talvez você tenha uma empresa, ou você tinha uma empresa, e alguém te traiu, tirou todo o teu dinheiro, você foi à falência. Eu não sei se alguém te traiu, de que forma você foi traído. É mais uma vez o momento de você entender que se você passou por essa situação, Deus tinha um propósito na sua vida. E nada pode frustrar os teus sonhos. Se você foi paralisado no passado, hoje é o teu dia. Para finalizar, é o tempo que nós temos. Quero falar de um personagem, esse é fora de série. Salomão. Salomão, ele assume o trono. Davi, o seu pai, chega para ele, o pastor pregou domingo retrasado, não foi isso? No dia dos pais, ele falou os quatro conselhos de um pai para um filho. Davi pega Salomão e dá os conselhos todinho, dá toda a instrução como ele deveria reinar. Mas ele era jovem, estava começando o ministério. E aí, o que acontece? Ele vai dormir, assumiu o trono, colocou algumas coisas em ordem, vai lá para o seu palácio, aquela cama linda. Devia ser gostoso dormir naquela cama real, né? Aquela cama king, grandona. E ele foi dormir. Depois de comer um bom banquete, jantou muito bem, aí vai dormir. Aí Deus aparece para Salomão. Salomão, olha, eu vim aqui porque eu gostei de você. E eu quero conversar contigo. Eu sei que você é novo, mas eu quero fazer algo por você. O que tu queres que eu te faça, Salomão? Foi o mesmo que Jesus falou para Bartimeu. A diferença é que Bartimeu tinha uma deficiência e uma necessidade. Ele era pobre, era mendigo. Ele queria sair daquele sufoco. Quando ele ouviu que Jesus passava, ele começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo tentou parar Bartimeu, e quanto mais tentavam parar, mais ele gritava e clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Como eu disse aqui, será que você já parou de clamar? Será que você já parou de gritar? Será que você já parou de orar? Não pare! O teu tempo não acabou, a tua hora não acabou, a tua hora vai chegar. Quem sabe a tua hora está chegando hoje, agora. E o Salomão, ele falou, Senhor, eu sou jovem, eu não sei nem o que eu vou fazer. E a responsabilidade que o Senhor me deu é de cuidar do teu povo. Olha, ele jogou para Deus. Esse povo é teu, é um povo grande que não pode ser enumerado. Sabedoria. Às vezes te chamaram para liderar uma célula, te chamaram para orar aqui, não diga que não sabe. Chamaram para pegar o microfone, subir no púlpito, nunca fala, eu não sou pregador. Você vai num dentista, chega lá e fala assim, eu nunca arranquei dente. Eu era ginecologista, agora eu resolvi ser dentista, eu vou tentar. Você vai deixar ele mexer na sua boca? Não vai. Então nunca diga que eu não sei, que eu não vou fazer, que eu não sou capaz. Sabe se você é capaz sim, porque aquele que te dá sabedoria, aquele que te capacita, é Jesus Cristo. É Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te usar, é Ele que vai operar na sua vida. Não pensa que é fácil para mim subir aqui, a minha mão ficar tremendo, eu fico nervoso, eu fico tenso, isso é normal. Agora, se eu chegar aqui como um bambambam, achar que eu sei tudo, irmão, deixa comigo que eu vou fazer, mas não vai acontecer nada. Mas se Deus fizer, vai acontecer muita coisa. E Ele está fazendo aqui nesse dia. Salomão, ele falou, Senhor, me dá sabedoria. Eu quero te perguntar, na manhã desse dia. Eu sei que Deus está aqui. Que a Bíblia vai dizer, foi o próprio Jesus, aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas, falando no meu nome, ali eu estarei presente. E eu creio que Ele está aqui, Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer ressuscitar sonhos que estão enterrados. E hoje é o dia que o Senhor está perguntando, o que tu queres que eu te faça? Nós vamos ouvir um louvor. E durante esse louvor, eu quero que você feche os teus olhos e comece a declarar. Se você quiser gritar, se você quiser pular, se você quiser correr aqui no meio. A irmã vai estar louvando, eu gostei muito dela, hein? Você louvou muito bem, você é simpática, você deixou Deus te usar, Deus está te usando. Glória a Jesus. Enquanto ela estiver louvando, eu vou estar ministrando aqui sobre a tua vida. Porque Jesus está te perguntando, o que tu queres que eu te faça? Não adianta você falar para mim, que eu já disse que eu não posso resolver. Não sou teu discipulador, não sou teu pastor. Bom, as irmãs ali, eu tenho ajudado, ela pode falar que eu vou orar a Deus, eu vou ajudar vocês. Já estamos ajudando lá. Mas abre a boca e fala para o Senhor. Se você não disser, a Bíblia vai dizer assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele ao qual nunca ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. A pessoa só vai se converter se ela ouvir. Bartimeu ouviu o chamado do Senhor. E o Senhor está te chamando aqui na manhã desse dia.